Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Augusto. Eu venho tratar hoje sobre epiqueia, que é a mesma coisa de dizer equidade. Vamos trabalhar com ela em São Tomás de Aquino e em Aristóteles. Primeiro vamos começar com Aristóteles. Nas suas duas éticas, a ética Eudemo e na ética Nicômaco. Vamos ler primeiro na ética Eudemo. Cabe-nos tratar a seguir da equidade e do equitativo, e da relação da equidade com a justiça e do equitativo com o justo. Com efeito, quando examinados, revela-se que não são nem simplesmente idênticos, nem genericamente diferentes. E por vezes louvamos o homem equitativo, a ponto de chegarmos a empregar essa palavra como um termo de aprovação no que toca às outras virtudes, e a empregamos na sua equivalência com bom, querendo dizer com mais equitativo, que algo é melhor. Em outras oportunidades, todavia, quando submetemos a palavra efetivamente ao crivo da razão, a nós parece estranho ser o equitativo louvável no caso de ser ele distinto do justo. Com efeito, se são distintos, um deles, o justo ou o equitativo, não é bom. Se ambos são bons, são idênticos. Eis aí os pontos em caráter aproximativo, que ensejam a dificuldade no que tange ao equitativo, mas que são de certa forma corretos e não geram contradição entre si. Com efeito, o equitativo, embora superior, é uma certa espécie de justo, é ele mesmo justo. Não é superior ao justo ao ser genericamente distinto dele. Justo e equitativo são, portanto, o mesmo, sendo ambos bons, ainda que o equitativo seja o melhor. O que gera dificuldade é o equitativo, embora justo, não constituir justiça legal, porém correção desta. A razão para isso reside no caráter geral de toda lei. O problema são alguns casos que não se enquadram nessa generalidade corretamente. Em casos, portanto, nos quais não é possível discursar em caráter geral, embora fosse necessário fazê-lo, a lei toma em consideração os casos mais típicos, ainda que não desconheça o erro de tal coisa que tal coisa pode acarretar. E nem por isso se torna uma lei incorreta, pois o erro não está na lei nem no legislador, mas na natureza da coisa. Com efeito, a matéria das questões práticas está de imediato nessa natureza. Quando, portanto, a lei se expressa em termos gerais e surge um caso que não se enquadra na regra, será então correto, onde a expressão do legislador for absoluta é lacunar e errônea, corrigir a deficiência, preencher a lacuna, pronunciando como o próprio legislador teria pronunciado se estivesse presente oportunamente e teria legislado se tivesse conhecido o caso em particular. Por conseguinte, o equitativo é justo e superior a certa espécie de justiça, porém não superior àquela absoluta, mas apenas ao erro gerado pela sua expressão absoluta. Tal é a natureza própria do equitativo, ou seja, ele constitui uma correlação da lei onde esta é lacunar por força de sua generalidade. A propósito, aí reside a razão de nem todas as coisas serem determinadas pela lei, a saber, em alguns casos, as situações é impossível estabelecer uma lei necessária e decreto. Com efeito, aquilo que é indefinido, como a régua tublena usada na construção de Lesbos, como ele dá um exemplo aqui, né, do exemplo dele. Tal como essa régua não é rígida, podendo ser flexibilizada de modo a se ajustar ao formato da pedra, e um decreto produzido para se justificar os fatos circunstanciais. Está claro, portanto, o que é o equitativo. O que é justo é superior de certa espécie de justiça. A partir disso, se evidencia igualmente quem é o indivíduo equitativo, nomeadamente alguém que, por prévia escolha e hábito, pratica o que é equitativo, e o que não é inflexível quanto aos seus direitos, exibindo o pendor de receber uma porção menor, mesmo que tenha a lei a seu favor. E o estado que se identifica com isso é a equidade, a qual é uma espécie de justiça e não um estado distinto. Aí, na ética Nicômaco ele diz isso. Agora na ética Eudemo. Não, desculpa, na ética Eudemo ele diz isso. Na ética Nicômaco ele diz isso. Vamos lá.
Temos a seguir de nos referir à equidade e ao equitativo, e a relação deles com a justiça e com o que é justo, respectivamente. Pois, quando examinados, figura-se que justiça e equidade não são nem absolutamente idênticos, nem genericamente diferentes. Por vezes, é verdade que louvamos a equidade e o homem equitativo, a tal ponto que chegamos a empregar a palavra equitativo como um termo de aprovação de outras coisas, além do que é justo, e a empregamos com o equivalente de bom, querendo dizer com mais equitativo, meramente que uma coisa é melhor. Em outras oportunidades, todavia, quando submetemos a palavra efetivamente ao crivo da razão, nos parece estranho que o equitativo deve ser louvável, uma vez ser ele algo distinto do justo. Se são diferentes um deles, o justo ou equitativo não é bom, mas se são bons, são a mesma coisa, idênticos. Eis aí as considerações em caráter aproximativo, que fazem nascer a dificuldade no que tange ao equitativo, mas que ainda assim são todas de uma certa forma corretas e não realmente incoerentes. Pois a equidade, embora superior, é uma virtude da justiça, e ela mesma justa não é superior à justiça ao ser genericamente distinta dela. Justiça e equidade são, portanto, a mesma coisa, sendo ambas boas, ainda que a equidade seja melhor. A origem da dificuldade é que a equidade, embora justa, não é justiça legal, porém ratificação desta. A razão para isso é que a lei é sempre geral. Portanto, há casos em que não são abrangidos pelo texto geral da lei, ou por esta ou por aquela regra legal geral, em matérias, portanto, nas quais, embora seja necessário discursar em termos gerais, não é possível fazê-lo corretamente. A lei toma em consideração a maioria dos casos, embora não esteja insciente do erro que tal coisa acarreta. E isso não faz dela uma lei errada, pois o erro não se encontra na lei e nem no legislador, mas na natureza do caso, uma vez que o estofo das questões práticas é essencialmente irregular. Quando, portanto, a lei estabelece uma regra geral e posteriormente surge um caso que apresenta uma exceção à regra, será então correto onde a expressão do legislador, em função de ser ela absoluta, é lacunar e errônea. Retificar o defeito, preencher a lacuna, decidindo como o próprio legislador teria ele mesmo decidido se estivesse presente na ocasião em particular, e teria promulgado se tivesse tido conhecedor do caso em questão. Consequentemente, embora o equitativo seja justo e seja superior a uma espécie de justiça, não é superior à justiça absoluta, mas apenas ao erro devido à expressão absoluta. Esta é a natureza essencial do equitativo, ou seja, é uma ratificação da lei, onde a lei é lacunada em função de sua generalidade. Com efeito, essa é a razão porque não são todas as coisas determinadas pela lei, pelo fato de haver alguns casos e situações em relação aos quais é impossível estabelecer uma lei. É necessária a existência de um decreto especial, pois aquilo que é ele próprio indefinido só pode ser medido por um padrão indefinido. Como a régua, aí ele dá o exemplo de novo, como a régua de Ploubert, usada pelos construtores de Lesbos. Tal como essa régua não é rígida, podendo ser flexibilizada ao formato da pedra, um decreto especial é feito para se ajustar às circunstâncias do caso. Está claro agora o que é equitativo, mas este é justo e que é justo a um tipo de justiça. E também daqui se pode concluir claramente quem é o homem equitativo. Ele é alguém que, por escolha e hábito, faz o que é equitativo e que não é inflexível quanto aos seus direitos, se contendo em receber uma porção menor, mesmo que tenha a lei ao seu lado. E a disposição correspondente é a equidade, a qual é um tipo especial de justiça e, de modo algum, uma qualidade diferente. Aí é isso. Na ética